Vai estar gravando. Pessoal, como eu comentei com vocês, eu vou estar explicando agora o conteúdo. Pessoal, quem está com o áudio ligado, desliga aí, por favor. Como eu comentei com vocês, eu vou estar explicando o conteúdo, processo de formação e transformação do relevo. Ou seja, a gente vai ter que entender duas coisas básicas. Quais são os processos que formam o relevo, ou seja, que constrói o relevo, e quais são os processos que transformam esse relevo, ou seja, que ocasiona o desgaste nesse relevo. Por exemplo, nós já vimos nas aulas anteriores que o choque das placas tectônicas, eles originam o quê? As cadeias de montanha. Então, a gente já tem um elemento que constrói o relevo, que é o quê? Que é o choque das placas tectônicas. Tá bem? Pessoal, deixa eu só voltar aqui. Eu acho que tem alguém com o áudio ligado e está recebendo um barulho externo. Deixa eu ver aqui. Não, eu acho que agora está todo mundo desligado. Ok, deixa eu voltar lá. Então, deixa eu pegar aqui um laserzinho para mim. Então, como eu estava falando para vocês, a gente vai falar sobre... Porque eu acho que eu esqueci de organizar os slides, de organizar a sequência. Mas não tem problema não, eu esqueci mesmo de organizar, mas vamos lá. Vai estar aqui meio desencontrado, mas tranquilo. Então vamos lá. Vamos falar sobre os agentes internos ou agentes endógenos. Então entenda que quando nós estamos falando sobre interno e endógeno, é a mesma coisa, tá bem? Nós estamos falando... Pessoal, desculpa. Nós estamos falando sobre forças que ocorrem aonde? Que ocorrem na parte interior da Terra. Por exemplo, como eu trouxe aqui, ó. Preste atenção. Aqui, ó. Agentes internos ou endógenos são forças que atuam do interior para o exterior, ou seja, ela atua do interior da Terra para a parte externa da Terra, ou seja, de dentro para fora, provocando modificações na superfície terrestre. Então, a gente pode citar, por exemplo, como forças que ocorrem na parte interior da Terra, o tectonismo, que é o choque de placas tectônicas, e o vulcanismo, tá bem? Então, essas duas forças, tectonismo e o vulcanismo, elas são forças que constroem o relevo. Mais uma vez, a gente não viu que é a partir do choque de placas que originou a cadeia de montanha dos Andes, a cadeia de montanha do Himalaia, por exemplo? Tá bem? Então, mais uma vez, o tectonismo e o vulcanismo são forças que constroem o relevo, tá bem? São forças que ocorrem do interior da Terra para fora. Ok? Dando sequência, eu trouxe aqui, ó. O tectonismo e o vulcanismo são importantes agentes endógenos, ou seja, são importantes agentes internos de modificação do relevo. Ou seja, toda vez que ocorre um terremoto, toda vez que ocorre um vulcão, a superfície terrestre ela é o quê? Ela é modificada. Por quê? Porque ali é construído o quê? É construído um relevo, um tipo de relevo. Pode ser uma montanha, tá bem? Pode ser uma serra, um morro. Ok? Como eu trouxe aqui, ó, o tectonismo corresponde à manifestação das forças internas da Terra, o choque entre placas tectônicas, por exemplo, leva à formação de montanhas, a partir do enrugamento ou dobramento do relevo. Então, veja, a partir do choque de duas placas tectônicas, a gente vai perceber que uma dessas placas ela vai enrugar, ou seja, ela vai dobrar. Na medida que ela dobra,
ela vai estar formando o quê? Um conjunto de cadeias de montanha. Por exemplo, a Cordilheira dos Andes. Tá bem? Seguindo aqui, eu coloquei os terremotos, perdão, os tremores de terra, conhecidos como os terremotos, são consequência do movimento das placas tectônicas. Dependendo da intensidade, os tremores podem soerguer, ou seja, o que é soerguer? Soerguer é subir, também levantar. Ou seja, os tremores podem levantar, afastar ou até mesmo provocar afundamento parcial da superfície terrestre. Deixa eu tentar explicar novamente. Quando ocorre, por exemplo, um terremoto, esse terremoto ele pode colocar a superfície para cima, ou seja, ele pode soerguer essa superfície. Por exemplo, uma hipótese, digamos que se ocorrer, por exemplo, um terremoto aqui em Santa Cruz. Então, esse terremoto pode ser que ele coloque, a parte que Santa Cruz está localizada, ele eleve esse local que Santa Cruz está. Por exemplo, Santa Cruz poderia ficar da mesma altura que a cidade de Taquaritinga do Norte. Tá bem? Isso são exemplos. Os terremotos, da mesma forma que ele pode levantar a superfície, ele também pode rebaixar. Ou seja, de repente pode ser que ocorra um terremoto na nossa região, são exemplos, também não ocorre. Mas, de repente, se ocorrer um terremoto, por exemplo, na nossa região, pode ser que a nossa região ela seja rebaixada, tá bem? Ou até mesmo, pode ser que essas regiões, elas sejam, por exemplo, se haver ali uma ruptura, pode ser que ocorra o quê? O afastamento entre essas áreas. Por exemplo, como ocorre entre a África e entre a América do Sul. Bem? Eu trouxe aqui que o vulcanismo é uma consequência do movimento das placas tectônicas. Então, veja só. Professor, aonde é que ocorre terremotos e aonde é que ocorre vulcanismo? Só ocorre próximo das bordas de placas tectônicas. Por exemplo, no Brasil, nós vimos que no Brasil não existe vulcões ativos. Por quê? Porque o Brasil está localizado no centro de uma placa tectônica. O que ocorre aqui são tremores de terra, só que esses tremores é o quê? É pouco intenso. Na maioria das vezes a população não consegue perceber esses tremores, tá bem? Seguindo aqui. No qual os vulcões expelem o magma do interior da Terra através de erupção. Ou seja, através dos vulcões, esse magma ele é elevado dali da parte interior da Terra até onde? Até a superfície terrestre. O magma expelido, ou seja, colocado para fora, ao se solidificar, transforma-se em rochas, podendo formar montanhas, ilhas e planaltos. Por exemplo, a ilha do Havaí. Se você perceber a ilha do Havaí, você vai perceber que é um conjunto de ilhas, uma atrás da outra. E ela é originada a partir de quê? A partir do vulcanismo. Tá bem? Deixa eu só voltar aqui. Gente, quem quiser falar pode ligar o áudio. Gente, alguma dúvida até agora? Pessoal, se não compreendeu alguma parte, por favor, professor, eu não compreendi tal coisa. Aí eu vou tentando explicar novamente para fazer com que você esteja compreendendo. Tá bem? Alguma dúvida? Bruna, Bianca? Sim? Qual é o lugar que tem um vulcão? Veja, os vulcões eles vão existir próximo de bordas de placas tectônicas. Por exemplo, no Chile, tá bem? No Japão, lá na costa do oeste dos Estados Unidos. Essas regiões que estão próximas de choque ou de afastamento de placas tectônicas, ocorrem os vulcões. É onde estão os vulcões. Tá bem? Mais alguma pergunta? Professor, Sim.
Vai corrigir a página 432? Veja, eu expliquei lá no início que eu vou estar explicando o conteúdo. Aí, quando for na nossa aula posterior, aí nós daremos continuidade à correção das atividades, tá bem? Uhum. Deixa eu ver Obrigada. aqui no chat, deixa eu ver se tem algum comentário. Teve gente que já colocou o nome. Gente, não precisa colocar o nome agora não, só daqui a pouco, tá bem? Professor, Sim, como é aquele assunto do início, por favor? Porque eu não entendi muito bem. quando fala sobre os agentes internos, Sim. veja, deixa eu voltar lá. Nessa parte aqui, né? Veja, quando a gente fala sobre os agentes internos, nós estamos falando sobre forças que ocorrem na parte interior da Terra. Tá bem? E quem são essas forças? Justamente o tectonismo de placa e o vulcanismo. Então, essas duas forças, elas ocorrem na parte interior da Terra e elas também atingem quem? Atingem a superfície terrestre, também modificando aí a superfície terrestre. Tá bem? Gente, mais alguma pergunta? Professor, explica esse tectonismo. Veja, o tectonismo é porque eu coloquei só tectonismo. Tectonismo nada mais é do que o choque entre as placas tectônicas. Então, quando eu estou falando sobre tectonismo, a gente deve lembrar do choque das placas tectônicas, dos movimentos que ela realiza, tá bem? Movimento convergente, movimento divergente e movimento transformante. Tá bem, gente? Mais uma vez, quando eu estou falando sobre tectonismo, eu estou falando sobre o choque das placas tectônicas. Tá bem? Mais alguma pergunta? O tectonismo é a movimentação das placas tectônicas do choque e do afastamento. Exatamente. Aí pode ocorrer terremotos e pode ocorrer vulcões. Ah, sim. Ok? Ah, entendi. Vamos adiante. Gente, qualquer pergunta, por favor, pergunta, tá bem? Qualquer dúvida, a gente está esclarecendo isso. Vamos lá. Eu trouxe aqui essa imagem para vocês do planisfério e essa faixa em vermelho que você percebe é justamente as localidades que ocorrem o quê? Os vulcões e os terremotos. Por exemplo, deixa eu ver, lembrar, acho que foi Maísa que perguntou aonde é que tem os vulcões ativos. Maísa, justamente, se você observar aqui a legenda, é onde tem esses pontinhos aqui, ó. Então, aonde existe esses pontinhos aqui, ó, azul, verde, acho que é azul, está passando para mim aqui azul, é onde existem vulcões aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó, na costa do Chile, aqui, ó, tem bastante aqui, ó, nessa costa aqui da América do Sul. Aqui na América Central também tem muito. Aqui, ó, nos Estados Unidos, aí depois vai lá para a Ásia, ó, Japão, até próximo ali da Austrália. Percebe que tem bastante vulcões, tá bem? E essa faixa em vermelho é justamente ali a área que está o quê? Que está próximo do quê? Das bordas das placas tectônicas, tá bem? Seguindo adiante, veja, anteriormente, lá no primeiro slide, eu falei sobre os agentes internos. Ou seja, eu falei sobre forças que ocorrem na parte interior da Terra. Quando a gente está falando sobre agentes externos ou exógenos, esse nomezinho exógeno só para complicar, um nomezinho difícil, mas entenda que exógeno é a mesma coisa que externo, tá bem? Então vamos lá. As forças externas, a gente pode citar o intemperismo e os vários tipos de erosão. Mais adiante eu vou estar explicando um por um, tá bem? Então eu trouxe aqui, ó. Agentes externos ou exógenos atuam externamente na transformação do relevo por meio de agentes específicos, que são a água, o vento, a flora, a fauna,
variações de temperatura, que atuam conforme as condições climáticas. Tá bem? Eu trouxe aqui também, eu trouxe aqui também que o conjunto de processos causado pela ação dos agentes exógenos, ou seja, dos agentes externos, é chamado de intemperismo, que pode ser. A gente pode ter o intemperismo físico e a gente pode ter o intemperismo químico. Professor, o que é intemperismo? Vamos compreender intemperismo como sendo o desgaste das rochas. Tá bem? Então, na medida, ao longo de milhões de anos, quando essa rocha ela vai passando por um desgaste, nós dizemos que essa rocha está passando por um processo de quê? De intemperismo. Tá bem? O intemperismo físico, provocado pelas variações de temperaturas de área, que ocasiona contração e dilatação. Por exemplo, em regiões, por exemplo, deserto, durante o dia muito quente e à noite muito frio. Então, durante o dia, essa rocha em alta temperatura, o que é que ocorre? Ela expande um pouco. Professor, mas eu não percebo isso. A gente não consegue perceber com os nossos olhos. Mas os elementos em alta temperatura, eles expandem um pouco. E quando esfria, eles se contraem. Por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar, mas as linhas dos trens, ou seja, aqueles trilhos que os trens andam por cima, na emenda entre um trilho e outro ali, os trilhos eles não podem ficar juntinho um com o outro. Por quê? Porque na temperatura, ele se expande e ele vai se chocar um com o outro. Também, então, ele tem que ficar um pouquinho distante um do outro, que é para quando ele se expandir, ele não colidir um com o outro. Tá bem? O intemperismo físico ele vai ocorrer principalmente em áreas que durante o dia é muito quente e à noite é muito frio. Por exemplo, os desertos. O intemperismo químico ele é ocasionado principalmente pela água. Então, aquela rocha ali que está em contato constante com a água, ela vai ter um processo bem maior, esse processo de intemperismo. E mais uma vez, professor, o que danado é intemperismo? Vamos compreender intemperismo como sendo o desgaste das rochas. Tá bem? Então, quando as rochas passam por esse desgaste, ela está passando por um processo de quê? De intemperização, que é o intemperismo. Ok? Seguindo adiante aqui. Deixa eu só voltar aqui um minutinho. Gente, alguma pergunta, alguma dúvida, comentário? Eu tenho, professor. Então, o físico e o químico, o físico é causado por conta o quê? O físico ele vai ser causado por variação de temperatura. Ou seja, hora muito quente, hora muito frio. E o químico? O químico ele vai ser ocasionado a partir do contato com a água. Professor, então quer dizer que se eu pegar uma rocha e colocar uma fora da água e a outra dentro da água, a que está dentro da água ela vai se fragmentar, ela vai se desgastar mais rápido. Sim, só que isso não é um processo rápido, também isso é um processo que leva milhões de anos. A gente não consegue, se a gente fizer esse teste hoje, a gente morre e a gente não consegue perceber nada, tá bem? Então, esse físico e esse químico é tudo que tem a ver com as rochas, né? As rochas se desgastam no físico e desgastam no químico, né? Sim, exatamente. As rochas passam por esse processo de desgaste, tanto no intemperismo físico como no intemperismo químico. Tá bem? Entendi. Então, esse assunto é sobre as rochas. Isso. Tá, obrigada. Vamos adiante. Pessoal, desliguem o áudio de vocês, por favor. Está aparecendo um barulhozinho aqui. Então, veja só. Ainda falando sobre o desgaste da rocha,
Os solos, eles são formados justamente a partir do desgaste da rocha. Então, perceba aqui, essa coluna aqui, onde diz aqui, ó, rocha recém-exposta. Então, aqui você tem uma rocha, tá bem? Que ela está intacta, ela não passou por nenhum processo ainda. Com o passar de milhões de anos, ó, nessa segunda coluna, o que é que você percebe aqui? Ó? Que essa parte aqui que estava exposta a altas temperaturas, estava exposta à água, ela começou o quê? Ela começou a se fragmentar. Então, parte dessa rocha aqui, ó, ela se transformou em quê? Ela se transformou em solo, que a gente costuma chamar de terra. Na verdade, o nome correto é solo. Tá bem? Com o passar de milhões de anos depois, o que é que a gente percebe? Essa mesma rocha, ela continua se desgastando. Ó. E a quantidade de solo e a espessura do solo está o quê? Está aumentando. Tá bem? Essa outra coluna aqui no final, não sei se está dando para você visualizar aí, não sei se a câmera está na frente, mas você percebe que a rocha, ó, ela já está o quê? Ela já está quase que totalmente desgastada. E você percebe que o solo aqui, ele está o quê? Ele está um solo bem profundo. O nome aqui embaixo, ó, solo maduro, significa dizer que é um solo antigo, tá bem? Que é um solo velho. Então, mais uma vez, com o passar dos anos, a rocha ela vai se fragmentando e ela pode originar o quê? Os vários tipos de solo. A gente vai ter uma grande variedade de solos. Por quê? Porque os solos, eles são formados a partir de quê? A partir da rocha. Então, se a gente tem várias rochas, a gente vai ter o quê? Vários tipos de solo. Eu coloquei aqui, ó, o solo, ele é formado, ou seja, a composição do solo, ele é formado a partir dos minerais que estavam nas rochas e é composto também por matéria orgânica. Por exemplo, folha de mato, talo de mato, um animal que morreu, vai ficando ali na superfície, vai se desgastando, se decompondo ao longo do tempo e vai se misturando a esse solo. Tá bem? Lembrando que o que faz com que um solo seja fértil é justamente a matéria orgânica. Se você tem um solo que não tem matéria orgânica, ele é um solo pobre. Agora, se você tem um solo que ele tem bastante matéria orgânica, ele vai ser o quê? Ele vai ser um solo bastante fértil. Tá bem? Por exemplo, eu destaquei aqui, ó, se você tem um solo, sei lá, avermelhado, ele indica o quê? O material de origem. Por exemplo, um solo avermelhado, ele foi originado de uma rocha que tem a mesma coloração. Se você tem, por exemplo, um solo que é claro, um solo branco, por exemplo, que é bem clarinho. Por quê? Porque ele foi originado a partir de uma rocha que também tem o quê? A mesma coloração. Tá bem? O solo, ele também vai ser poroso. Ou seja, o que é isso? É aquele tipo de solo que ele tem o quê? Que ele tem vários poros no meio desse solo, que vai facilitar, por exemplo, com que a água consiga infiltrar com facilidade. Tá bem? Pessoal, deixa eu só adiantar um pouquinho aqui, porque o nosso tempo... Sim? Sim, Maísa? Acho que é Maísa, né? Ô, professor, eu tenho uma dúvida. Pode falar, diga. Pra onde aquela rocha, pra onde aquela rocha que vai diminuindo, ela vai? Veja, na verdade, ela não vai para lugar algum. Ela está diminuindo porque ela está sendo transformada. Ela está deixando de ser rocha e ela está passando a ser solo. Tá bem? Então, ela está se desgastando ao longo do tempo. Vai chegar um momento que aquela rocha ali ela não vai existir mais. Ali vai ser o quê? Vai ser só solo. Só terra. Tá bem? Pessoal, lembra lá que eu falei sobre as forças internas, que é o que? O vulcanismo e o tectonismo, que é as placas tectônicas. Tá bem? Quando nós falamos sobre as forças externas, aí a gente está falando sobre o intemperismo, que eu já expliquei, e agora a gente vai falar sobre os tipos de erosão. Tá bem? Entenda que erosão é o desgaste tanto da rocha quanto do solo. Por exemplo, a gente tem a erosão pluvial,
ou seja, a erosão causada pela água. Por exemplo, se você observar essa figura aqui do lado aqui, ó, você vai perceber que esse buraco aqui, ó, foi ocasionado por quem? Pela chuva. Tá bem? A gente vai ter também a erosão fluvial, que é ocasionada pelos rios. Tá bem? A gente vai ter a erosão marinha, que é ocasionada pelos mares. Se você observar essa figura do lado aqui, ó, você percebe que essa barreira aqui, ó, aos poucos ela está sendo desgastada. Por quem? Pela água do mar. Tá bem? Quando a gente fala sobre erosão glacial, a erosão ocasionada, por exemplo, pelo gelo aqui, ó, tá bem? A gente tem também a erosão eólica. Aqui, ó. A rocha ela vai se fragmentando e o vento vai tirando esses sedimentos e levando para outro local. Tá bem? E a gente tem também a erosão acelerada, que é o quê? Que é ocasionada principalmente pelo homem. Por exemplo, você tira a vegetação e esse solo começa o quê? Começa a ser degradado. Tá bem? Pessoal, como eu falei para vocês lá no início, vocês devem estar percebendo que o tempo nosso está encerrando aí. Eu vou mandar lá no grupo do 6º ano o link de uma atividade, tá bem? Vocês realizam essa atividade e envia lá no formulário, que eu também vou enviar lá no grupo, tá bem, gente? Então, eu vou enviar lá 2 links. A atividade é dentro do link, né? Isso, você vai clicar no link e vai aparecer a atividade, tá bem? Gente, mais uma vez, pessoal, qualquer dúvida, vai lá no meu privado e pergunta, tá bem? Gente, mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês, tá bem? Foi um prazer estar com vocês até agora. Eu não sei se vai dar tempo